Paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, que vão ouvir este vídeo. Romanos capítulo 8 diz, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados e queridos irmãos e ouvintes que vão me ouvir esse vídeo, eu queria relatar um pouquinho aqui do que Deus fez na minha vida. Meu nome é Antônio Carlos Rodrigues, sou pastor da Igreja Pentecostal do Amor de Deus, em Joinville, Santa Catarina, Brasil. A minha história, ela começou bem antes. Hoje estou com 45 anos, 44 anos, vou fazer 45. E desde o ventre da minha mãe, o diabo tentou me matar, né? Já com meus 2 anos de idade, fui internado em Lages, Santa Catarina, com uma enfermidade. E nós viemos de Lages morar em Alfredo Wagner. Ali em Alfredo Wagner, meu pai cuidava de uma fazenda que plantava pinhão. E dali, minha família veio de Lages, toda a minha família, meus avós, meus tios vieram para Florianópolis. E o meu pai achou por bem vir morar também em Florianópolis. Viemos morar numa cidade pertinho de Florianópolis, ali encostado, chamado São José. E nós viemos morar numa favela ali chamado Pedregal. Meu pai comprou um pedacinho de terra ali no Pedregal, lá em cima do morro, nos últimos degraus da escadaria. E aonde essa casa era uma casa de pai de santo. E atrás da casa do meu pai comprou, tinha uma casinha pequena de material. E esta casinha era usada para fazer oferendas aos Exus, aos demônios, né, da Umbanda, da Quimbanda. E ali começou o nosso sofrimento. A gente era pequeno, começamos a brincar dentro daquela casinha. E a gente, como era criança, não entendia de nada, começamos a brincar e o meu pai limpou a casinha e nós começamos a brincar. Fizemos uma casinha para nós brincar, e quando toda criança. E a partir daquele momento eu comecei a sofrer de crises epiléticas, né? E o meu pai, um certo dia, me levou no médico para mim, para ver o que estava acontecendo. Então bateu o eletro na minha cabeça e para ver onde estava o problema, e o médico, sem saber aonde estava o problema, só diagnosticou que eu precisava tomar um remédio chamado Gardenal para o resto da minha vida. Também falou que eu não poderia ter filhos e não poderia ter o prazer de ser pai, e também sofreria essa enfermidade para o resto da vida, uma doença chamada epilepsia. E essa doença começou a me limitar, porque eu não era mais uma criança normal, porque eu tinha vergonha de brincar com as crianças, porque todo momento dava aquelas crises epiléticas, eu caía torcendo, e as crianças tinham medo, as crianças me chamavam de monstro, as crianças diziam que não queriam ser meus amigos, porque eu era um monstro, porque eu caía retorcendo e tudo. E o meu pai um dia chamou um outro pai de santo e para fazer um benzimento ali na casa, e esse pai de santo falou: não, vocês precisam desenvolver esses espíritos. E ele então foi lá, desenterrou alguns ossos, que dizia ele ser de humanos, que estava enterrado num terreno, e ele falou que meus pais tinham que desenvolver. E o meu pai então começaram a servir a esses espíritos, né? Minha família era tudo catolicismo romano, e aí nós moramos um tempo em Florianópolis, e o meu pai veio para Joinville, comprou uma casa em Joinville, e começamos a morar em Joinville, aqui num bairro chamado Portinho. E ali estávamos morando, todo mundo feliz, eu tomava remédio para controlar as crises. E o meu pai, então, um dia, eles separaram com a minha mãe.
E deu alguns problemas, o diabo interveio e separaram meu pai com a minha mãe. Meu pai, então, eu lembro que o meu pai estava saindo de Florianópolis, estava saindo de Joinville para vir embora para Florianópolis com a mala, e nós nos despedimos dele. Iam ficar os 5 irmãos, né, que nós somos em 5 irmãos, 4 irmãos homens e uma mulher na família. E nós íamos ficar com meu pai, com a minha mãe, perdão. Só que naquele momento que eu vi o meu pai indo embora, eu falei pro meu irmão, que hoje é evangelista, o irmão José, eu falei para ele, vamos morar com o pai, né? O pai tá triste, coitado, e vamos, daí deixamos os outros 3 irmãos com a mãe e nós vamos com ele. Aí fomos com o pai, falei, nós queremos ir com o senhor. Daí fomos embora com ele, voltamos a Florianópolis, voltamos ao mesmo bairro, Pedregal, e ali meu pai repartiu a casa lá com a minha mãe, o dinheiro da casa. Chegando em Florianópolis não deu para comprar outra. O meu pai guardou dinheiro e nós fomos morar na casa da minha avó. E lá na casa da minha avó, os meus tios ficavam jogando baralho até tarde. E nós precisávamos ficar assim, sentados no sofá até eles terminarem de jogar o baralho para tirar a mesa, recostar a mesa para nós dormir ali. E aquela vida sofrida, sabe, não, apanhava dos nossos primos, apanhava dos nossos tios, e sabe, uma coisa assim, bastante terrível, assim, sabe, porque o diabo, ele destrói uma família, e quando ele destrói uma família, hoje as pessoas acham assim que é normal um casal separar, mas quem sofre é os filhos, porque os filhos não estão acostumados a morar longe dos seus pais. E o divórcio, ele é algo que fere a família e fere as leis de Deus, porque Deus Deus abomina o divórcio. Por isso que você tem que pensar muito bem antes de casar, de escolher alguém que vai viver o resto da tua vida, né? O resto da vida com você. Você não pode simplesmente, vou casar, se não der certo, vou separar, porque quem vai sofrer são os filhos que vão sofrer, e nós sofremos bastante. E eu lembro que com 13 anos de idade, eu já estava com 13 anos de idade, meu pai já tinha comprado uma casa. Com 13 anos de idade, eu fui para trabalhar de servente e pedreiro, e numa noite eu fiquei jogando baralho, eu já estava viciado no baralho. Eu fiquei jogando baralho e eu ganhei muito dinheiro naquela noite. E eu cheguei em casa com o último ônibus, era meia-noite, eu cheguei em casa, meu pai estava me esperando. E eu lembro que o meu pai olhou para mim e falou assim, na minha casa vagabundo não fica mais. Para você que é pai, mãe, pense muito antes de falar alguma coisa para o teu filho, porque a tua palavra tem peso, a tua palavra tem poder. Pense 2 vezes antes de chamar teu filho de idiota, de burro, dizer que ele nunca vai dar nada, que ele nunca vai ser nada. Pense. Pense antes de falar, não fale, abre a tua boca para abençoar. O meu pai, não estou falando que ele é culpado, meu pai era um homem excelente, um homem trabalhador, honesto, um homem que o que era dele, o que não era, não era. Já dorme no Senhor, morreu em Cristo Jesus, está descansando. Mas ele falou essa palavra, vagabundo na minha casa não fica mais, e me mandou embora. E eu saí, um garoto de 13 anos, saí pra rua com aquele dinheiro, tinha bastante dinheiro, não tinha cabeça, não tinha pensamento de um adulto, e eu saí para a rua. E eu lembro que eu encontrei uma jovem, uma moça, que também era desviada dos caminhos do Senhor, era uma família toda crente, ela desviada, eu estava na rua. Nós fomos lá para a casa do meu tio, que hoje é pastor, graças a Deus, pastor Hélio. Fomos para a casa dele, lá na casa dele era um antro de prostituição. Chegamos na casa dele, eu nunca tinha usado droga, já fumei maconha, e naquela noite eu já comecei a cheirar cocaína, já comecei a me prostituir com as moças ali, comecei a fumar maconha, cheirar cocaína a noite inteira, e ali eu comecei ingressei no mundo das drogas, que é um mundo, uma rua sem volta, é uma rua que não tem volta. Não tem como voltar. Sabe aquela rua que é contramão, que você só vai, você não pode voltar? É as drogas. Pense muito antes de aceitar um cigarro de maconha. Pense muito antes de aceitar qualquer tipo de droga, álcool, cigarro, porque começa assim. Eu comecei assim. E com 13 anos de idade eu estava na rua, usando droga, viciado. E eu comecei a me aprofundar nas drogas.
me aprofundar nas drogas, e eu trabalhava, mas aqui recebia por cada 15 dias, e a quinzena já não dava mais, não tinha mais como eu sustentar o vício. Então eu achei por bem começar a fazer pequenos furtos. Comecei roubando na casa dos meus tios, eu ia na casa dos meus tios e chegava ali, disfarçava, roubava um relógio, roubava alguma coisa assim pequena, que eles talvez não iam dar falta, que eu achava, mas eles davam falta. E ali eu comecei a roubar e trocar por droga, e ali comecei a ingressar no mundo do crime. Comecei agora já não fazer mais roubo na casa dos meus tios, porque eram pequenas coisas. Eu já comecei a fazer arrombamento em casas, já comecei a roubar coisas grandes, bicicletas, TVs, essas coisas, paredes de som. E eu comecei a ingressar agora, pegar coisa mais pesada. Dos arrombamentos, eu comecei a fazer assalto, né? Porque arrombamento já não dava muito dinheiro, e eu comecei a fazer assalto. Já estava aí com os meus 18 anos, comecei a fazer assalto, até o dia que eu fui preso, né? Fiz um assalto numa lanchonete. Isso mais ou menos, naquela noite eu roubei mais ou menos uns 40 mil reais. Isso no ano de 94, quando o real começou a vigorar o real, né? Que saiu do URV para o real. Valia muito dinheiro, uns 40 mil, eu tinha muito dinheiro naquela noite. Eu fui na casa de um traficante, que não vou citar o nome dele aqui, que ele está preso, e eu comecei então fui lá, comprei um revólver dele, comprei 50 gramas de cocaína e comecei a cheirei a noite inteira, e naquela madrugada a polícia me pegou quando eu saí na rua, e eu fui preso, fui para o antigo Cadeião do Estreito, e chegando lá, o delegado foi tomar meu depoimento, e lavrando meu flagrante, a delegada falou: olha, você vai direto para a penitenciária masculina de Florianópolis. E ali eu me senti tão angustiado, sabe, porque estava ali sem ninguém, sem pai, sem mãe, que a minha mãe morava em Florianópolis, em Joinville, e eu estava ali, sabe, naquela angústia, aquele desespero. Eu não tinha ninguém por mim, sabe? Eu olhava para mim, me sentia tão que as pessoas olhavam para mim e achavam que eu era um monstro. E naquele momento eu estava muito triste, porque eles me levaram para uma cela com 5 policiais à paisana, e naquele dia eles me bateram tanto, colocava a minha cabeça num vaso, soltava descarga, né? Batiam. 5 homens com um jovem ali de 18 anos, eles me bateram muito. Até antes de Deus me levar para tomar o depoimento, porque naquela época não existia esse negócio de fazer corpo de delito, não existia. A polícia chegava e sentava o sarrafo em você. Depois me levaram para tomar o meu depoimento. A delegada olhou para mim e falou assim: olha, você vai direto para a cadeia, para a penitenciária de Florianópolis. Até então eu estava preso num Cadeião do Estreito, que não tem mais hoje. E eu lembro que naquele dia a delegada falou algo para mim, tomando meu depoimento. Ela falou assim: olha, eu tenho que te prender agora, te levar direto para a penitenciária, mas tem uma voz, ela disse assim, que está me incomodando, e ela está dizendo para eu te soltar. Essa voz diz: solta ele. Naquela época eu não entendia, eu achava que eram os orixás, eu achava que eram os caboclos que estavam ali para me defender, porque eram eles que eu servia, que a minha família servia, porque nós crescemos tomando sangue de animal sendo sacrificado na Umbanda, na Quimbanda, lá no Candomblé, que os animais sendo cortados sua garganta, e nós tomávamos o sangue vivo ali no copo, pulando. E eu achava que eram os caboclos, eram os orixás que estavam ali para me ajudar. A delegada falou: tem uma voz que está dizendo para mim: solta ele porque ele é meu. E naquele momento ela falou assim: ó, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu fiz um juramento quando entrei para a polícia, que eu teria que
prender nem que fosse o meu próprio pai ou a minha própria mãe se infringisse a lei. Mas eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui, eu vou te soltar. Eu vou rasgar aquele papel e eu vou te soltar. Porque tem uma voz que está me incomodando e está dizendo, solta ele. Hoje eu entendo que era o Senhor Jesus, através do amado e amigo Espírito Santo, dizendo, solta ele, porque ele é meu. E eu saí, eles me pegaram, uma viatura me levou até uma altura, e eu pensei até que eles iam tirar a minha vida, que os policiais estavam muito furiosos contra mim, porque a delegada me soltou. E eles estavam contrariados. Eu pensei, quando eles pegaram, botaram na viatura de volta, eu pensei, eles vão me matar. Me levaram até um mato lá, uma rua deserta, no loteamento que hoje chama Solimar. Me soltaram ali e eu entrei no meio do mato e eles falaram, some daqui, senão nós vamos te matar. E eu entrei naquele mato e eu fui embora. Saí lá no bar, na favela onde eu morava. Ali eu fiquei escondido 17 dias na casa do meu pai, que ele me permitiu que eu voltasse para casa. E eu fiquei dormindo ali na casa dele 17 dias. 17 dias, daqueles 17 dias, eu peguei o meu irmão José e eu vim embora para Joinville. Vim embora para Joinville, porque lá tinha um traficante que queria me matar e também tinha os policiais que queriam, que se me encontrasse mais uma vez iam me matar. Então lá não podia mais fazer assalto, não podia roubar mais. E eu vim para Joinville. Quando chegando em Joinville, vim morar ali no Trevo de Jaraguá. Minha mãe cuidava de uma chácara ali com meu padrasto Sebastião, que hoje os dois dormem no Senhor. E eu cheguei naquela chácara e a minha mãe falou para mim, não, vem morar comigo aqui, vem morar conosco. E naquele momento nós ficamos morando ali, e ali eu não tinha droga para usar, eu não tinha como usar droga nenhuma, porque ali era longe de tudo, e eu falei, aqui eu vou me libertar, mas somente o Senhor Jesus pode libertar você. Você não consegue sozinho, você precisa de Jesus, precisa de ajuda de Jesus para te libertar, é Ele que pode libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre. E naquele momento eu comecei a morar com a minha mãe, trabalhar ali na chácara. Um certo dia, já estava ali mais ou menos um mês, 2 meses, mais ou menos uns 2 meses, eu estava ali morando tranquilo, já estava me limpando, apenas fumava cigarro e bebia álcool, que era pior também, pior droga que existe. E eu estava ali, um certo dia, uma tarde, um homem parou ali com um carro, pediu um copo de água na chácara, na beirada da BR, e nós demos um copo d'água para ele, eu dei, e ele olhou para mim e falou assim, você tem uma cara de doido, de maluco. Eu falei, eu já fui um dia, hoje eu não sou mais, porque aqui não tem nem como, só se eu plantar maconha aqui. Ele olhou para mim e falou assim para mim, se você quiser hoje, hoje à noite vai chegar um carregamento de cocaína para mim na minha casa, se você quiser eu coloco cocaína para você cheirar. E eu lembro que naquele momento eu comecei a cheirar cocaína de volta. Comecei a usar droga de volta, porque ele veio ali, me buscou e me levou. Porque a gente acha que é amigo, amigo não te leva pro buraco, amigo não te dá droga, amigo que te oferece, se a pessoa chegar e te oferecer um cigarro de maconha, uma cocaína, uma bebida, um cigarro, ele não é o teu amigo, ele é o teu, quer teu mal, ele tá sendo influenciado pelo diabo para te derrubar. E eu comecei a cheirar cocaína naquela noite, e aí eu comecei a ficar viciado, e a minha mãe já saiu daquela chácara, já foi morar ali na rua Ronco d'Água, no Itinga, aqui em Joinville. E ali eu comecei então, não roubava mais, mas comecei então a traficar drogas. Ali no loteamento Tahiti, comecei a vender drogas ali para um traficante, e comecemos a vender ali. Eu já não trabalhava mais, ficava só na casa dele vendendo maconha e cocaína com ele. E ali o que eu ganhava era para usar droga. Na época eu já era casado com a minha esposa, já estava com ela e já tinha 2 filhos, o Guilherme e a Carol. E eu lembro que meus filhos sofriam muito porque eu não comprava nada para eles. Quem sustentava os meus filhos era minha mãe e meu padrasto. Eu apenas, o que eu ganhava lá do traficante já ficava na droga. Meu apelido era Toninho da Maconha, porque fumava muita maconha. E um dia, eu estou falando mais rápido para abreviar o testemunho, se eu for contar tudo, dá muitas horas. E eu lembro que uma certa feita, numa sexta-feira, chegou um carregamento de cocaína, começamos então a misturar a cocaína para render mais.
E eu lembro que eu comecei a usar cocaína, comecei a cheirar, eram uns 9 horas da manhã, comecei a cheirar cocaína, e quando chegou 6 horas da tarde me deu uma overdose. Deu overdose de cocaína. E o homem, ele pode ser o homem mais rico da terra, pode ser o homem mais poderoso do mundo, mas se ele não tiver Deus, ele não tiver Jesus, ele não é nada. Ele não é nada, porque ele chega até a morte, ele não consegue fazer mais nada. E naquele momento me deu overdose de cocaína, e eu me acordei, era meia-noite, quase 1 hora da manhã, com o traficante, o amigo nosso lá, querendo, já estava cavando aí estava cavando a valeta para me enterrar, e eu ia ser enterrado ali. Quando Deus me trouxe de volta, e numa visão, eu estava descendo a profundeza, Deus me deu uma chance, falou, eu tenho um projeto na tua vida. E naquele momento eu voltei, Deus me trouxe de volta, e eu desci e falei para eles, falaram, mas você tinha morrido. E eu falei, não, eu não morri. Eles falaram, não, tu tinha morrido, estava sem pulso, gelado, desde as 6 da tarde. Mas eu, naquele momento eu desci a escadaria e fui para casa, sexta para sábado. Quando foi no sábado de manhã, Deus enviou um grupo de jovens, 2 moças e 5 rapazes lá em casa, para pregar para o meu irmão Gilberto. Meu irmão Gilberto não estava, mas na verdade a palavra era para mim. Eles entraram na minha casa e falaram, Gilberto, não é com o Gilberto que Deus quer falar, é contigo. Pensas tu que eu não tapei a tua sepultura nessa madrugada? E aí eu fiquei pensando, como é que pode? Ninguém sabia da overdose. Como é que esses jovens sabem? Eles começaram a pregar Jesus para mim. E falaram para mim, fizeram o maior convite e melhor convite que eles fizeram na minha vida. Foi naquele momento eles disseram assim para mim, você quer ir na igreja conosco amanhã? Eu falei, eu quero, mas eu não tenho condições de ir. Naquele momento nós viemos buscar você amanhã. Ei, você que diz que tem um carro que está a serviço de Deus, mas você não tem coragem de botar ninguém dentro do teu carro porque vai sujar, esse carro não está a serviço de Deus. Se a tua vida, você diz que está a serviço de Deus, mas você não prega a palavra, não fala de Jesus, então a sua vida não está a serviço de Deus. Naquele momento eles vieram no domingo do ano de 1996 para 97, eles vieram e me levaram para a igreja, aqui no bairro Floresta, numa igrejinha pequenininha, Assembleia de Deus, e eu aceitei Jesus ali como o meu único e suficiente Salvador. Um jovem chamado Jesus amado, filho da irmã Lídia, ele veio na minha casa, o irmão Samuel, um jovem chamado Samuel, me abraçou naquele dia e dobrou o joelho comigo lá na frente, e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Vim para casa, voltei para casa, cheguei em casa, peguei a cocaína que eu ainda tinha, peguei as drogas que eu ainda tinha, joguei fora, joguei a bebida fora, fiquei ainda fumando cigarro 1 semana, mas numa semana Jesus me libertou, e está fazendo esse ano 25 anos, fez agora, né, o ano passado, 2021, fez 25 anos com o Senhor Jesus Cristo. Foi fácil? Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse para mim, você vai me aceitar e vai ser um mar de rosas. Não, ele disse assim, ó, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E um dia eu vou voltar a buscar você, juntamente com aqueles que guardam a minha palavra. E até hoje eu estou na presença de Deus, mesmo com muitas calúnias, levantes, pessoas que emprestam seu coração para o diabo, a sua boca para o diabo, para falar de você, para se levantar contra você, mas o teu alvo é Jesus. Não olhe para o lado, o teu alvo é Jesus. Eu não me espero em homem, eu não me espero em igreja, eu me espero no Senhor Jesus. É Ele que eu tenho que me inspirar, é nele, foi Ele que morreu para me salvar. Prego a palavra dele, vivo a vida dele, do noivo, ensino o caminho para a noiva, preparo a noiva para se encontrar com o noivo. Mas o meu compromisso é com o noivo. Falam que eu prego muito pesado, falam que eu sou muito salgado, mas Jesus me chamou para ser sal. E sal é salgado. E sal tempera. Então, eu quero te falar uma coisa. Eu não sei onde vai chegar esse testemunho, mas ainda há esperança para você. Ainda há esperança para aquele teu filho que você acha que está perdido nas drogas. Tem esperança ainda. Não perca a esperança. Jesus tem salvação para tua casa. Jesus tem salvação para tua família. Vai ser difícil? Vai. Mas quando você chegar no céu, você vai ter um lugar preparado para você.
A noiva vai sofrer aqui nessa terra, vai sofrer, vai passar perseguição, vai. O mundo nos odeia, o mundo não gosta de nós. O mundo não gosta da igreja do Senhor Jesus, ele matou o nosso Senhor Jesus. Mas quando chegar no céu, você tem uma coroa para você. Você tem algo preparado lá, guardado para você. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar esse testemunho, compartilha para chegar no mais vil pecador, naquele que se acha mais vil pecador, porque todos somos pecadores. Compartilha, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe e que esta palavra entre no teu coração e mostre para você que ainda há esperança para você. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.